Abel Ferreira pode ser técnico do Tottenham. Você já reparou que qualquer time que ocupa a parte de baixo da tabela da Premier League, que tem seu técnico demitido, e começam a surgir especulações sempre no Brasil, dando conta de que o Abel foi sondado. Nunca essas especulações aparecem no futebol inglês. Mas bora lá. Igor Tudor, que era o técnico interino do Tottenham, ele havia assumido em fevereiro, foi demitido. A fase do Tottenham é horrorosa, o time corre enorme risco de rebaixamento. E mais uma vez por aqui, especularam a possibilidade de Abel Ferreira ser contratado. Entrei em contato com pessoas do Palmeiras para entender se existiu alguma movimentação, e o que eu ouvi é de que não houve nenhum contato do Tottenham. Tudo se encaminha para que o italiano Roberto De Zerbi seja o treinador do Tottenham. Desde esse domingo as tratativas já começaram, proposta de 5 anos com salário astronômico. Informação que eu já havia contado para vocês há algum tempo atrás, não custa repetir. Hugo Cajuda, representante do Abel, que representa vários técnicos que fazem sucesso no Brasil, tem pouca entrada com os clubes ingleses. Ele não faz parte daquele hall de empresários que tem trânsito livre nos times da Premier League. E também por causa disso, a chance de o Abel conseguir a vaga em um time de lá é pequena. Só para completar, registrar que Roberto De Zerbi era técnico do Olympique de Marseille até 8 de fevereiro. Antes havia passado por Brighton, Shakhtar, Sassuolo e Palermo. Só para completar, queria falar sobre Piquerez, que teve constatado uma ruptura no ligamento do seu tornozelo direito. Ele vai precisar passar por cirurgia. E a notícia menos pior em cima dessa história é de que a FIFA será obrigada a indenizar o Palmeiras com o pagamento dos salários do Piquerez durante o período de recuperação. O Palmeiras não divulgou se essa ruptura é parcial ou total. E isso vai ser super importante para definir o prazo de recuperação. Se o rompimento for total, é possível até que Piquerez fique de fora da Copa do Mundo na metade do ano. Só para completar de vez, esse seguro que a FIFA oferece para clubes de futebol que tiveram atletas lesionados a serviço da sua seleção, contempla o pagamento de até 7,5 milhões de euros ou 45 milhões de reais em salários. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Luiz Henrique, atacante do Zenit, interessa a Palmeiras e Flamengo. E a dupla mais rica do futebol do Brasil e da América do Sul cogita a proposta para metade do ano. Já vou antecipando que trata-se de uma das operações mais caras já feitas por aqui. O Luiz Henrique havia sido comprado pelo Zenit por 33 milhões de euros. E embora não tenha uma performance espetacular na Rússia, vai muito bem com a camisa da seleção brasileira, como ele provou no amistoso contra a França na última semana. Até por isso, hoje o Zenit só aceita se sentar para conversar com qualquer clube interessado no Luiz Henrique a partir de 40 milhões de euros. Operação que nunca foi feita pelo Palmeiras. O Flamengo acaba de investir cerca de 42 milhões de euros para a compra de Paquetá. O contrato do Luiz Henrique com o time russo só termina em dezembro de 2029. Temporada atual de 21 jogos, 2 gols e 2 assistências. Ele é titular absoluto, mas não tem conseguido repetir os números bons, por exemplo, de sua passagem pelo Botafogo. Importante completar que o Flamengo vê no Luiz Henrique uma ótima oportunidade de mostrar ao mercado como ele está forte e capaz de investir alto. Já o Palmeiras vê no Luiz Henrique alguém diferente, que quebra linhas e que poderia chegar para substituir o Alan, que tem tudo para ser negociado na metade do ano. O que você pensa sobre o Luiz Henrique? Caberia no seu time do coração? E essas cifras envolvidas em clubes de futebol no Brasil? Quando é que essa conta vai parar? Use o espaço para comentário, opine. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o Palmeiras se pronunciou a respeito de Nino. O zagueiro que é alvo do Palmeiras vai ter sua vida facilitada para trocar o Zenit pelo Verdão em caso de título do clube russo. Pelo menos foi isso que os dirigentes do Zenit deixaram claro nas tratativas com o Palmeiras. Vale a lembrança de que hoje o Zenit é o vice-líder no campeonato russo, 48 pontos, 1 ponto atrás do Krasnodar. Se você é palmeirense e gostaria de ver o Nino jogando no seu clube do coração, faça sua força aí, através da torcida, para que o Zenit conquiste o título. Ainda restam 8 rodadas. Queria destacar 2 frases do Anderson Barros, em entrevista à ESPN, abre aspas para ele: o Nino é um jogador que definimos e apostamos sempre na contratação dele. Não é uma operação simples. O Palmeiras já esteve com o Maxim, executivo do Zenit, e tem conversado com seus representantes e com o atleta. Está sendo negociado, nesse momento, pelo staff do atleta, sem participação tão forte do Palmeiras. O empresário e o atleta acreditam que a negociação pode evoluir. Nós só precisamos do tempo certo
para que essa operação possa acontecer. Vale contar também que o Nino é um nome do staff do Palmeiras, do Centro de Inteligência. Não foi o técnico Abel Ferreira quem o pediu. O Abel, no primeiro momento, inclusive, até hesitou, pensando e analisando outras alternativas. Mas o staff do Palmeiras, o pessoal de análise e desempenho, tem convicção de que Nino é o cara certo. A partir daí, o Abel concordou e as tratativas estão sendo tocadas para julho ou agosto, operação que vai girar entre 12 e 15 milhões de euros. Só para completar o noticiário alviverde, Piquerez já está em território brasileiro. Ele desembarcou em São Paulo depois de se machucar em amistoso da seleção uruguaia contra a Inglaterra. Lesão do tornozelo é ligamentar e, embora não tenha havido ruptura do ligamento nem fratura, a expectativa é de uma recuperação mais longa. Ele vai passar por exames nas próximas horas e assim que tiver qualquer previsão a gente traz para vocês, beleza? Gabriel Jesus treinou nessa semana na academia de futebol do Palmeiras. Para alegria de atletas e funcionários do clube, Gabriel Jesus foi muito bem recebido e ele é bastante querido por todos. O Gabriel aproveitou a data FIFA, em que vários atletas do Arsenal estão a serviço da seleção, para reencontrar amigos e manter a forma física lá no Palmeiras. Não existe nenhuma chance de o Gabriel Jesus ser contratado por agora. Muito pelo contrário. O Jesus assegura que não sai do Arsenal antes do fim do seu contrato. O vínculo se encerra apenas em junho de 2027. E aqui que vem a observação importante. Jesus já sabe que não vai ter seu contrato renovado no Arsenal. Ele não tem conseguido render no nível que se imaginava, 21 jogos, 5 gols e 1 assistência. Mas, aos 28 anos de idade, o Gabriel Jesus entende que ainda tem lenha para queimar no futebol europeu por pelo menos mais 2 ou 3 anos. E é depois dessa saída do Arsenal e o acerto com outro clube da Europa que ele pretende voltar ao Brasil para jogar no Palmeiras. Está bem certo na cabeça dele, a única possibilidade de não acontecer se o Palmeiras não o quiser. Nicola, então dá para descartar que o Gabriel Jesus não será reforço no ano que vem? Não, não diria isso, mas vai depender do nível de ofertas que o Gabriel Jesus tiver. Se ele receber propostas legais de clubes do velho continente, a tendência é que ele permaneça por lá. E o fato de Endrick ter sido convocado para a seleção brasileira garantiu uma boa grana ao Palmeiras, mais dinheiro em relação àqueles bônus estabelecidos no negócio entre Palmeiras e Real Madrid. Vamos voltar no tempo para relembrar que o negócio envolvendo Palmeiras e Real Madrid pelo Endrick valeu 72 milhões de euros. Essa grana inclusive inclui pagamento de impostos. O Palmeiras ficou com 35 milhões de euros fixos e direito a mais 12,5 milhões de euros com bônus. Enquanto jogava no Real Madrid, cada gol, assistência ou presença como titular assegurava bônus ao Verdão. Enquanto emprestado ao Lyon, Palmeiras deixa de receber esses bônus. A expectativa é de que o Endrick volte ao Real Madrid na metade dessa temporada. Pois bem, convocação para a seleção brasileira também vale dinheiro. E o Palmeiras receberá, nos próximos dias, R$485 mil pela lembrança do Endrick entre os convocados para os amistosos contra França e Croácia. Endrick que nem jogou na partida contra a França, mas deve ganhar alguns minutos diante da Croácia na próxima terça-feira. Ah, só para completar, falei que enquanto joga no Lyon, o Endrick não garante bônus, certo? Mas se ele ganhar prêmios do Golden Boy ou do Prêmio Capa, onde ele concorre, dá para dizer que há bônus previstos, ou seja, o Palmeiras ainda pode faturar mais dinheiro até a metade desse ano com o seu ex-atacante. Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, virou alvo de fortes acusações. O relator da CPI do INSS, deputado federal Alfredo Gaspar, inclusive pediu que a presidente alviverde seja investigada pela Polícia Federal. O Gaspar acusa a Leila de falsidade ideológica, participação na inserção de dados falsos em sistema de informática e estelionato eletrônico e previdenciário. Todas essas confusões não estão ligadas à gestão dela como presidente do Palmeiras, e sim à frente da Crefisa, que é uma das empresas com mais suspeitas e acusações em relação ao INSS. Essa CPI do INSS trata exatamente sobre uma série de suspeitas das quais Leila Pereira, Crefisa, entre outras empresas, fazem parte. Leila, inclusive, recentemente se recusou a participar como depoente de uma sessão da CPI. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Qualquer novidade eu conto para vocês. Antes de mudar de assunto, só registrar que o Palmeiras divulgou uma nota para falar sobre a lesão do Piquerez. Nessa sexta-feira, o Uruguai empatou com a Inglaterra em 1-1 na Inglaterra.
O Piquerez começou como titular e acabou se machucando, teve uma lesão no tornozelo. Segundo o Palmeiras, a lesão ainda não tem um diagnóstico, ele vai passar por exames nos próximos dias na sua volta ao Brasil. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.